Boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te proteja nesse tempo que nós estamos vivendo. Mais uma semana nós estamos aqui para a nossa reunião de célula, que você juntamente com sua casa e sua família, da mesma forma como eu fui edificado por essa palavra, todos nós agora juntos possamos ser mais ainda edificados por esta palavra, que é para este tempo que a gente está vivendo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus e também pedir a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Deus. Te agradecemos, Deus, por mais uma semana, Deus, que o Senhor coloca diante de nós, Deus, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Deus, que é viva e que é eficaz, Deus, venha falar conosco, Deus, nesta noite, Deus, que o Espírito Santo de Deus, que é bem-vindo aqui, Senhor, venha ministrar, Deus, nas nossas vidas, Deus, que cada lar, que cada família, que cada pessoa que esteja assistindo este vídeo, Deus, em que momento que seja, em qualquer momento que seja, Deus, que essa palavra, que é a sua palavra, Deus, possa tocar nos corações, possa transformar corações, possa transformar vidas, Deus, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, nesta noite, Deus. É o que nós te pedimos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém? E é sobre agradecer que a gente vai falar hoje, né? Conversar um pouquinho a respeito disso, né? Nós vamos falar a respeito de um coração agradecido. Porque muitas vezes nós passamos boa parte do nosso tempo de oração mais pedindo do que agradecendo, né? E a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos dar graças a Deus em todo tempo, em todo momento. Então, embora os tempos sejam difíceis, nós ainda temos motivos para agradecer a Deus. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesta noite e aprender juntos um pouco nesta noite. Amém? O texto que nós vamos estar utilizando está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Um verso curto, bastante conhecido, mas que tem muito para nos ensinar. Esse texto diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então já dá para tirar algumas lições aqui, já do versículo propriamente. Em tudo dai graças. Então esse versículo, ele traz para nós assim: quando dar graças, como dar graças, por que dar graças. Então, o texto diz: em tudo dai graças. Significa que é para dar graças sempre. Não é só quando tudo está bem, mas quando também tudo não está tão bem. Ainda assim, Deus pede para que a gente dê graças, que a gente agradeça a Ele, agradeça a Deus. Então, em tudo dai graças, ou seja, em todo tempo dai graças. Por que dar graças? Porque esta é a vontade de Deus. É isso que o texto diz. Essa é a vontade de Deus. Por que dar graças? Então, em todo tempo. E por quê? Porque é a vontade de Deus que nós venhamos a ser pessoas gratas, satisfeitas, com um coração agradecido diante de Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Então nós já vimos o quando e o porquê. Quando o tempo todo, o porquê, porque é a vontade de Deus. E como? Ou seja, então o que é dar graças? Porque a Bíblia fala para a gente, dai graças em todo o tempo, mas a gente fica pensando, o que vem a ser dar graças, né? Será que é naquele momento em que eu oro a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito? Também é, mas é mais que isso, é muito mais que isso. Não é um momento de agradecimento a Deus. É uma vida que agradece a Deus, é uma vida de gratidão a Deus. Por isso que a gente está falando de um coração agradecido. É um hábito, é um estilo de vida, é um modo de viver em que a gente
pratica todos os dias, todo o tempo, todo momento, independente da situação, e nós passamos isso para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa casa. Então, como dar graças a Deus? Então, não é só numa oração ou num momento de oração, mas não, a nossa vida tem que ser um tipo de vida que demonstra, que deixa claro que eu sou grato a Deus por tudo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que Ele tem me proporcionado, seja de bom ou seja de ruim. Há motivos para agradecer a Deus. Então, este é o como agradecer. Como agradecer? Tendo uma vida de agradecimento a Deus. Porque quando nós não temos uma vida de gratidão a Deus, dá para perceber como. Porque a gente tem uma vida de reclamação, de murmuração. Então, quando eu e você temos o hábito, ou se não o hábito, mas de vez em quando a gente se pega reclamando de alguma coisa, eu não estou sendo grato a Deus. Eu não estou sendo grato com aquilo que Deus tem feito na minha vida e aquilo que Deus representa na minha vida. Então, a gente precisa verificar como é que está essa balança. Se de um lado o coração agradecido faz tudo isso, o coração que não agradece a Deus murmura, reclama, questiona. Então, como é que está essa balança na nossa vida? Eu estou agradecendo mais ou eu estou reclamando mais? Então, é aí que dá para a gente ver como é que está a nossa medida de coração grato. Dá para saber se o nosso coração é grato a Deus na proporção em que eu agradeço ou em que eu reclamo. Então, dá para a gente ter esse equilíbrio na nossa vida. Então, a gente precisa ter o nosso coração grato, cheio, como diz o versículo, em todo tempo, em todas as coisas, em tudo dar graças, naquilo que é bom e naquilo que está sendo ruim. Mas nós precisamos agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos, então, reconhecer, enxergar que esse coração grato tem uma fonte certa para a gente buscar, né? Para que nós venhamos a ter esse coração grato. Lembra da mulher samaritana, quando Jesus para e conversa com ela diante daquele poço? Aí Jesus já dá a dica para mim e para você e para todos nós, onde que nós devemos buscar. O Evangelho de João, capítulo 4, o verso 14, tem essa passagem. E Jesus fala assim para a mulher samaritana: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a fonte de satisfação está em Jesus, está em Deus, está na palavra de Deus. Então, aqui a gente aprende, nós vimos quando eu devo ser grato, como eu devo ser grato e por que eu devo ser grato. Aqui a gente descobre onde é que eu encontro lugar de satisfação. Então Jesus fala que Ele é a fonte de água viva e só nele nós seremos plenamente satisfeitos. Quando a gente olha para a situação em que essa mulher se encontrava antes de ter esse momento com Jesus, será que ela não buscava satisfação nas coisas ou nas pessoas? Lembre-se, ela já tinha se casado por 5 vezes, teve 5 maridos. Então, de repente, e nós também não somos diferentes. Será que nós buscamos a satisfação nas coisas, nas pessoas, na nossa profissão, no nosso trabalho, ou na nossa própria, no nosso ativismo? Né? Então, nós precisamos parar e pensar onde é que está a minha satisfação, onde é que eu estou buscando ser satisfeito. Eu estou buscando essa satisfação em Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus diz que eu sou e Deus diz que nós somos filhos de Deus. Eu sou grato a Deus, eu tenho um coração agradecido a Deus por ter esse Deus como Pai, por ser filho desse Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso. Ou eu tenho buscado satisfação nas coisas que o mundo oferece, no dinheiro, nas pessoas, porque tem gente que usa as pessoas também para encontrar satisfação, para ser agradado, ser bajulado. Então, Deus nos dá o caminho, nos ensina
onde, como, por que a gente deve buscar e ter esse coração grato. Então nós precisamos buscar essa nossa satisfação na vontade de Deus. E é só nele que nós seremos plenamente satisfeitos. E é só nele que nós teremos um coração agradecido verdadeiramente a Deus. E feita essa introdução, o que é que esse coração grato produz em nós? Atitudes de ações de graça produzem o que em nós e nas nossas vidas? A primeira situação que nós vamos ver, o que o coração agradecido diante de Deus produz nas nossas vidas, é que quando nós temos essa atitude de agradecer, esse coração agradecido, nós temos atitudes de ação de graças diante de Deus, ela provoca em nós o poder da multiplicação. Quando nós somos gratos a Deus, aquilo que nós temos se multiplica, seja em coisa material, ou seja em paz, em tranquilidade, em serenidade, em amor, em mansidão, em domínio próprio e tudo mais. Pare e pensa, nós vamos usar aqui como exemplo o milagre da multiplicação dos pães. Foi um milagre tremendo e um exemplo assim de multiplicação sem igual. E aí a gente para e pensa assim, se eu tivesse nessa mesma situação, veja, você está na igreja, muita gente na igreja, você não tem o que dar de comer para todo mundo que está ali, eles vão passar o dia inteiro lá, chega um irmão e fala, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, né? E aí? Aí te pedem para orar. Que oração que nós faríamos nesse momento? Certamente a gente ia usar de muitas palavras, pedindo para que Deus entrasse com providência, que Deus multiplicasse, que Deus fizesse isso, fizesse aquilo. Nossa, não estaria errado, mas acho que seria um caminho que muita gente trilharia nesse momento de oração. Aí vamos aprender com Jesus, como ele fez. Essa passagem está nos evangelhos, a gente vai usar aqui o evangelho de João, capítulo 6, dos versos 11 ao 13, e vamos ver como que Jesus se portou nesse momento e que tipo de oração que Jesus fez. Lembra? A gente está falando sobre multiplicação. Como que Jesus ora então? Aí o texto diz assim, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, simplesmente começou a distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, dos pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Então, como que Jesus orou? A fé, a certeza dele era tão grande que simplesmente, olha, e então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, ele já começou a fazer a distribuição dos pães. Então você percebe que Jesus, ele valorizou aquilo que ele já tinha. Então, para que a gente possa multiplicar alguma coisa, para que a gente possa crescer, nós não podemos ter uma vida de reclamação. Porque veja bem, se eu quero ter mais, se eu quero conseguir mais, se eu quero ser melhor ainda, se eu quero ter mais coisas, a gente precisa ter esse coração agradecido a Deus, ter o coração grato a Deus por aquilo que nós já temos. Foi isso que Jesus fez. Ele não ficou reclamando, Deus, me faltam 1.500 pães e não sei quantos peixes. Não, ele agradeceu a Deus porque tinha 5 pães e 2 peixes, porque na prática foi isso que ele fez. Quando diz o texto, tendo dado graças, ou seja, agradeceu a Deus por aquilo que já tinha. E não ficou questionando a Deus por aquilo que ele ainda não tinha. Como é quase que natural de nós seres humanos. Ao invés da gente, nós queremos a multiplicação, mas nós olhamos principalmente para aquilo que nós ainda não temos e gostaríamos de ter. E não olhamos ou desvalorizamos ou menosprezamos aquilo que Deus já nos deu, aquilo que nós já temos.
aquilo que nós já possuímos. Então, o coração agradecido tem esse efeito multiplicador em nós. Mas esse coração agradecido precisa se lembrar da regra de ouro, que é não reclamar, não murmurar. Quando eu reclamo, eu estou alimentando o nosso inimigo, nós estamos alimentando o nosso inimigo. Então, a gente precisa valorizar aquilo que Deus já nos deu. O demais, o restante, vai ser a ação de Deus. Mas eu preciso ter esse coração agradecido. Esse coração agradecido é a base, é o alicerce para que Deus faça além daquilo que nós queremos, pedimos ou esperamos. Então, a primeira ação que nós temos que ter em mente é que essa ação de graças, esse coração agradecido produz em nós esse efeito multiplicador. A segunda ação que esse coração agradecido produz em nós é que o fato de eu e você termos um coração agradecido, isso repreende o exterminador, isso repreende o devorador, isso repreende o nosso inimigo. Por quê? Porque eu não estou alimentando o inimigo com reclamação, com murmuração. Porque quando eu e você reclamamos, nós estamos falando assim, de certo modo: Deus, eu não estou feliz com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, por isso eu estou reclamando. Então, é isso que a gente faz. Aí o inimigo usa isso nas nossas vidas e aí a gente passa a ter uma vida de murmuração, uma vida de reclamação. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 10, diz que nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, quando a gente tem o hábito da murmuração, o inimigo começa a tomar conta de áreas das nossas vidas, né? E a gente acaba não valorizando aquilo que a gente tem. Então, ele destrói a possibilidade de nós termos algumas outras coisas e ainda faz com que a gente não valorize aquilo que Deus já nos deu. Então, a gente passa a não encontrar prazer, satisfação em nada. Parece que tudo falta. Eu queria mais, ou do outro é melhor. Não. Quando nós temos esse coração agradecido, nós temos paz, nós temos serenidade, nós temos equilíbrio e Deus vai trabalhando no nosso coração dia após dia, porque Ele reconhece que nós estamos satisfeitos nele, com aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Então, o coração agradecido gera multiplicação nas nossas vidas e através das nossas vidas. Coração agradecido repreende, afasta a ação do inimigo, do exterminador nas nossas vidas. E a terceira ação que um coração agradecido gera em nós é que o coração agradecido nos enche da satisfação, nos enche do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, dos versos 18 ao 21, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, o texto fala que nós vamos nos encher do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Então, a partir do momento que nós somos gratos a Deus, nós somos cheios do amor de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, é a vida de Deus em nós, é a unção de Deus em nós, porque nós não damos espaço para murmuração, nós não reclamamos, nós não ficamos questionando. Se você parar e der uma olhadinha, o primeiro versículo que nós lemos de 1 Tessalonicenses 5,18 é o que diz: em tudo dai graças, porque esta é a boa e porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o 19 fala: não extingais o Espírito Santo. Então, quando nós temos uma vida de gratidão a Deus,
nós não anulamos o Espírito Santo de Deus em nós. Veja que no 18 pede para a gente dar graças em tudo. E no 19 fala, não extingam, ou seja, não reduzam a ação do Espírito Santo na vida de vocês, porque quando eu dou graça, eu promovo, eu me encho cada dia mais do Espírito Santo de Deus em mim. Quando eu murmuro, eu extingo, eu reduzo, eu diminuo, eu afasto a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, um coração agradecido é um coração cheio da graça, da unção, do poder do Espírito Santo de Deus em nós. E por último, o quarto benefício desse coração agradecido, um coração grato a Deus, traz vida onde existia morte. Nós vamos usar aqui o exemplo de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro. Era um cenário de morte, mas é um outro exemplo de como Jesus orou diante dessa situação, trazendo vida num cenário em que a morte já estava instalada. Jesus também não ficou aqui usando palavras que fossem de repente, deixar as pessoas impressionadas. Ele não ficou repreendendo a morte, não ficou repreendendo o inimigo. Simplesmente, olha o que ele fez. João 11, versos 41 e 44. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então ele começa agradecendo a Deus. Olha, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, Jesus também começa essa oração dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então, você percebe assim que Jesus descansou neste momento. Ele fez uma oração de ação de graças, de gratidão a Deus, que é o que ele fala, ele professa isso, né? Pai, graças te dou. Mas ele fez também uma oração de certeza, uma oração, de descanso em Deus, uma oração de paz em Deus, mesmo diante de uma situação como essa. E nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós perdemos a nossa paz, perdemos a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, perdemos o nosso lugar de descanso em Deus diante de situações que a gente tem vivenciado. E Jesus aqui mesmo numa situação de morte já instalada, ele simplesmente agradece a Deus. Ele não fica questionando Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que isso foi acontecer na minha casa? Por que isso foi acontecer na minha família? Que é o que a gente faz, que na verdade é reclamação, é murmuração, é um questionamento para Deus. E Jesus, e a gente precisa aprender isso e colocar isso em prática, ele não fez isso. Ele agradeceu, porque ele falou que eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então, nós precisamos aprender com aquilo de ruim também que acontece nas nossas vidas, porque é tudo bom quando tudo está muito bem. E aí é fácil agradecer a Deus. E quando não está tão bem, a gente já tem dificuldade de agradecer a Deus. Então nós precisamos aprender com essas passagens que nós lemos, que nós precisamos todos os dias, independente da situação, ser grato a Deus. Porque Deus está nos ouvindo, seja no tempo bom ou no tempo ruim. Nós precisamos ter essa certeza. O tempo todo Ele nos ouve, Ele está ao nosso lado. E nós precisamos ter esse coração agradecido, esse coração satisfeito, esse coração que tem plena certeza de que nós não fomos abandonados aqui, que Deus não nos deixou para a nossa própria sorte. Não, Deus continua cuidando de mim e de você, da nossa casa, da nossa família. E nós precisamos ter um coração agradecido a Deus por isso. Agradecido, um coração que não tem o que reclamar.
da situação, não tem o que reclamar e questionar o porquê de Deus diante da situação que a gente está vivendo. Nós precisamos agradecer a Deus, porque esse coração grato, essa vida de ação de graça, esse estilo de vida, essas atitudes de gratidão a Deus vão gerar em nós propósito de vida. É isso que vai dar sabor para a nossa vida, isso que vai dar sentido para a nossa vida. Então, todo o resto, tudo mais passa, mas a única coisa que permanece é a fonte de água viva, assim como Jesus falou para aquela mulher samaritana. Ele fala para mim e para você hoje. Ele é a fonte de água viva. Então, por isso, nós precisamos, em todas as coisas, em todo o tempo, independente da circunstância, sermos gratos a Deus. O tempo está bom, vamos ser gratos a Deus. Não está tão bom, o cenário é de dificuldade, é de enfermidade, de problemas financeiros. Vamos ser gratos a Deus em todo o tempo, porque Ele cuida de nós e esse coração grato é a base, é um alicerce para Deus produzir coisas novas nas nossas vidas, para Deus trabalhar na minha e na sua vida, na vida da nossa casa, na vida da nossa família, gerando propósitos divinos para cada um de nós, porque é isso que Ele tem para nós, filhos deles. Amém? Que você tenha então uma semana, um tempo de gratidão a Deus. Quando você se pegar reclamando, murmurando, questionando, lembre desse coração grato, lembre desse versículo de 1 Tessalonicenses 5:18. E pare e fale, não, eu tenho que ser grato a Deus em todas as coisas. E por que eu tenho que ser grato? Se a coisa está difícil, se está complicada, não importa, é porque é a vontade de Deus. Seja grato e Deus vai trabalhar em todo o resto. Olhe para aquilo que Deus já fez, para aquilo que você tem, para aquilo que a sua casa, a sua família era e é hoje, para aquilo que você tinha, para aquilo que você tem hoje. Valorize esse pouco ou esse muito, seja lá o que for, valorize aquilo que você tem, valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize os seus, valorize. É isso que Deus espera de nós, que nós não venhamos a abrir a nossa boca para questionar e para reclamar de nada com Deus. Que nós venhamos sim colocar o nosso coração diante de Deus e agradecer tudo aquilo que Ele tem sido, tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos e vamos ter uma oração de agradecimento. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias, Deus, que cada dia se renovam sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, pela saúde que temos, Deus. Obrigado, Deus, pela família que temos, Deus. Obrigado, Deus, pelo lar, Deus. Obrigado, Deus, pela casa, Deus. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos resgatou, Deus. Obrigado, Deus, pela salvação do Senhor que um dia nos alcançou, Senhor. Obrigado, Deus, pela libertação, Deus, que nos alcançou, Deus. Obrigado, Deus, porque a sua benignidade, a sua bondade, Deus, dura para sempre, Deus. Obrigado, Senhor, porque em Ti não há sombra de mudanças, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus. Obrigado, Deus, pelo Seu amor incondicional, Deus. Obrigado, Senhor, pelo envio do Teu Espírito Santo, Deus, que a cada dia ministra no nosso coração, que nos ensina, Deus. Obrigado, Deus, por revelar a Tua palavra, Deus, a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós Te agradecemos, Deus, Te louvamos, Deus, Te bendizemos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa, Deus, os nossos pecados, Deus, em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Deus. E se há
algum hábito, algum momento, Deus, em que nós reclamamos, em que nós questionamos, Deus, perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa, Deus, as nossas fraquezas, Deus, e em nome de Jesus, Deus, que a cada dia mais, Senhor, nós tenhamos, Deus, esse coração grato, esse coração agradecido, esse coração igual ao Teu, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus, porque o coração grato é um coração que se assemelha ao Seu coração, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, enche-nos, ó Deus, da satisfação do Senhor, da alegria do Senhor, da graça do Senhor, Deus, em nome de Jesus, que todos os dias das nossas vidas, Deus, nós venhamos buscar satisfação, alegria, Deus, prazer em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus, e em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Deus, e ousamos pedir, Deus, nos abençoa, Deus, guarda-nos, Deus, durante essa semana, Deus, livra-nos, ó Deus, e nos protege, Deus, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, por um momento de dificuldade, Deus, seja em que área for, Deus, em nome de Jesus, Deus, abençoa, Deus, visita, Deus, toca, Deus, em nome de Jesus, e que todos nós, Deus, todos os dias da nossa vida, Deus, tenhamos um coração agradecido a Deus, porque essa é a Sua vontade para as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Abraço e até a próxima semana.